Lisboa acordava sob um céu cinzento naquela segunda-feira de outono. As ruas estreitas da Baixa enchiam-se gradualmente de pessoas apressadas, cada uma carregando seus sonhos e preocupações para mais um dia de trabalho. Entre elas estava Sofia Mendes, 28 anos, cabelos castanhos sempre presos num coque impecável, olhos verdes que refletiam uma determinação silenciosa. Sofia caminhava pela rua Augusta com passos firmes, segurando sua pasta de couro marrom contra o peito. Há 3 anos trabalhava como assistente executiva na Miranda em Associados, um escritório de advocacia respeitado que ocupava o 5º andar de um edifício histórico próximo ao Rócio. O trabalho era exigente, as horas longas, mas Sofia amava cada minuto. Amava a precisão dos documentos, a ordem dos arquivos, a sensação de pertencer a algo importante. Mas havia algo, ou melhor, alguém, que tornava cada dia ao mesmo tempo mais difícil e mais significativo. Doutora Helena Tavares. 42 anos, sócia sênior do escritório, especialista em direito empresarial. Uma mulher cuja presença comandava respeito imediato. Helena era alta, elegante, com cabelos negros cortados num bob moderno, que emoldurava um rosto de traços marcantes. Seus ternos sob medida, sempre em tons de cinza ou azul marinho, eram uma declaração de poder contido. Sofia não conseguia definir exatamente quando tudo começou. Talvez tenha sido naquele dia, 6 meses atrás, quando ficaram trabalhando até tarde num caso complicado. Helena havia tirado os sapatos de salto e soltado o cabelo, revelando uma vulnerabilidade que Sofia nunca imaginara existir. Elas conversaram sobre coisas além do trabalho. Sobre Lisboa, sobre sonhos adiados, sobre a solidão que mora nas grandes cidades. Naquela noite, algo mudou no ar entre elas. Desde então, Sofia percebia os olhares prolongados de Helena durante as reuniões. Notava como a voz da advogada ficava mais suave quando se dirigia a ela. Sentia a proximidade deliberada quando revisavam documentos lado a lado. Mas nenhuma das duas havia dito nada. Como poderiam? Helena era sua chefe, uma das figuras mais respeitadas do escritório. Sofia era apenas uma assistente. Havia barreiras invisíveis, mas intransponíveis entre elas. Naquela manhã específica de outubro, Sofia chegou ao escritório às 8 em ponto, como sempre. A recepcionista, Catarina, cumprimentou-a com um sorriso cansado. O escritório ainda estava silencioso. Apenas o zumbido dos computadores e o aroma de café recém-feito preenchiam o ambiente. A doutora Helena já chegou? Sofia perguntou, tentando soar casual enquanto verificava sua mesa. Chegou há meia hora. Está no escritório dela? Pediu para não ser incomodada. Respondeu Catarina, voltando sua atenção para o telefone que começava a tocar. Sofia sentiu aquela sensação familiar no estômago, um misto de ansiedade e expectativa. Organizou seus pertences, ligou o computador e começou a revisar a agenda do dia. Às 9 horas havia uma reunião importante com um cliente novo, uma empresa de tecnologia que buscava consultoria para a expansão internacional. Helena conduziria a reunião, e Sofia seria responsável por todas as anotações e pelo acompanhamento posterior. As horas passaram numa sequência de telefonemas, e-mails e documentos. Por volta das 11, o interfone em sua mesa tocou. Era Helena. Sofia, pode vir ao meu escritório, por favor? Preciso rever alguns pontos antes da reunião das 2. A voz de Helena soava profissional, mas Sofia detectou algo mais. Uma urgência sutil, quase imperceptível. Pegou seu tablet e o dossiê do cliente, respirou fundo e caminhou pelo corredor até a porta de mogno que levava ao santuário privado de Helena. Bateu 2 vezes, suavemente. Entre, veio a resposta do interior. O escritório de Helena era exatamente como sua dona, elegante, organizado, intimidante. Estantes de livros jurídicos ocupavam 2 paredes inteiras. Uma mesa de madeira escura dominava o centro, impecavelmente arrumada. As janelas ofereciam uma vista privilegiada dos telhados alaranjados de Lisboa e, ao longe, o rio Tejo brilhando sob a luz do meio-dia. Helena estava de pé junto à janela, de costas para a porta. Seus ombros pareciam tensos sob o blazer cinza chumbo.
Por um momento ela não se virou, e Sofia ficou parada perto da porta. Incerta. Feche a porta, disse Helena. Sua voz baixa, mas clara. Sofia obedeceu, sentindo o coração acelerar. Algo estava diferente. O ar no escritório parecia mais denso, carregado de uma eletricidade invisível. Helena finalmente se virou. Seus olhos escuros encontraram os de Sofia, e por um momento que pareceu se estender infinitamente, nenhuma das duas falou. Helena caminhou lentamente em direção à mesa, mas não sentou. Apoiou-se nela, mantendo o olhar fixo em Sofia. Precisamos conversar, começou Helena, sua voz revelando uma hesitação incomum. Não sobre o cliente, sobre nós. O mundo de Sofia pareceu parar. Nós. Helena havia dito nós, como se houvesse de fato algo entre elas, algo real e nomeável. Eu não sei se você tem sentido o mesmo, continuou Helena, cada palavra escolhida cuidadosamente. Mas nos últimos meses eu tenho percebido que meus sentimentos em relação a você mudaram. Deixaram de ser apenas profissionais. Sofia quis falar, mas sua garganta estava seca. Conseguiu apenas assentir levemente, encorajando Helena a continuar. Sei que isso é completamente inapropriado. Helena prosseguiu, passando uma mão pelos cabelos num gesto raro de nervosismo. Sou sua chefe. Há uma diferença de idade entre nós. As pessoas no escritório, a sociedade. Há 1000 razões pelas quais isso não deveria estar acontecendo. Mas está acontecendo. Sofia finalmente encontrou sua voz, surpreendendo a si mesma com a firmeza que não sabia possuir. Também tenho sentido, doutora Helena. Há meses. Helena, corrigiu a advogada, seus olhos suavizando. Quando estamos sozinhas, pode me chamar de Helena. O nome soou diferente nos lábios de Sofia. Mais íntimo, mais real. Helena, repetiu, testando como a palavra se sentia em sua boca. Helena se aproximou, reduzindo a distância entre elas para apenas alguns passos. O que vamos fazer, Sofia? Porque não consigo mais fingir que não sinto o que sinto, mas também não posso ignorar todas as complicações que isso traria. Era a deixa perfeita para recuar, para dizer que era melhor manterem as coisas profissionais, para protegerem suas carreiras e reputações. Mas Sofia descobriu que estava cansada de fingir, cansada de reprimir os sentimentos que cresciam dentro dela a cada dia. Talvez não precisemos decidir tudo agora, Sofia disse, sua voz mais confiante. Talvez possamos apenas reconhecer o que está acontecendo, ver aonde isso nos leva. Helena sorriu, um sorriso genuíno, vulnerável, tão diferente da máscara profissional que usava diariamente. Você é sábia além da sua idade, sabia? Antes que Sofia pudesse responder, Helena deu mais um passo. Agora tão perto que Sofia podia sentir o perfume sutil de jasmim que a advogada usava. Helena levantou a mão, hesitou por uma fração de segundo. Depois tocou suavemente o rosto de Sofia, seus dedos traçando uma linha delicada ao longo da mandíbula da jovem. Ninguém pode saber, Helena sussurrou, sua voz carregada de desejo e medo. Não ainda. O escritório, os sócios, minha ex-esposa. Seria muito complicado. Entendo. Sofia murmurou, apesar de seu coração protestar contra a necessidade de segredo. Então Helena se inclinou, lentamente, dando a Sofia todo o tempo do mundo para recuar se quisesse. Mas Sofia não queria recuar. Não mais. Quando os lábios de Helena finalmente tocaram os seus, suaves e questionadores, Sofia sentiu como se todas as peças desconexas de sua vida de repente se encaixassem no lugar certo. O beijo foi breve, casto, mas continha dentro de si uma promessa de algo maior. Quando se separaram, ambas estavam respirando um pouco mais rápido, os olhos brilhando com uma mistura de alegria e apreensão. Não havia volta, Helena disse, mais para si mesma do que para Sofia. Acho que não havia volta desde aquela noite em que trabalhamos até tarde. Não, concordou Sofia. Já não havia volta. O interfone na mesa de Helena interrompeu o momento, trazendo-as bruscamente de volta à realidade. Era a recepcionista anunciando que o cliente havia chegado para a reunião das duas. Helena e Sofia trocaram um olhar, compartilhando agora um segredo que mudaria tudo, antes de assumirem suas máscaras profissionais novamente.
Enquanto caminhavam juntas para a sala de reuniões, mantendo uma distância apropriada, Sofia pensou em como é curioso o destino. Ela havia entrado naquele escritório 3 anos atrás, apenas buscando um emprego. Agora, estava saindo do escritório de Helena com o coração completamente transformado, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. E se você está gostando dessa história, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada emocionante. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre o público e o privado. No escritório, Sofia e Helena mantinham uma relação impecavelmente profissional. Reuniões, relatórios, conferências com clientes. Tudo transcorria com a eficiência habitual. Mas havia momentos roubados, um olhar prolongado durante uma apresentação, dedos que se tocavam brevemente ao passar documentos, sorrisos discretos que continham mundos inteiros de significado. Lisboa, no final de outubro, vestia-se de dourado e ferrugem. As árvores ao longo da Avenida da Liberdade perdiam suas folhas, criando tapetes crocantes nas calçadas. Sofia descobriu que a cidade ganhava novos significados quando vista através das lentes do amor nascente. Cada esquina, cada café, cada praça tornava-se potencialmente especial. Lugares onde ela e Helena poderiam, talvez, criar memórias longe dos olhares vigilantes do escritório. Foi Helena quem sugeriu que se encontrassem fora do trabalho. Não num restaurante famoso onde poderiam ser reconhecidas, mas num pequeno bistrô escondido em Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, um lugar onde turistas raramente se aventuravam, frequentado principalmente por locais que guardavam segredos com a discrição que só os verdadeiros lisboetas conhecem. Na noite combinada, uma sexta-feira chuvosa, Sofia tomou um táxi até o Largo das Alcaçarias. Vestia um vestido azul marinho simples, mas elegante, o cabelo solto pela primeira vez em meses. Sentia-se como uma versão diferente de si mesma, não a assistente eficiente, mas simplesmente Sofia, uma mulher prestes a ter um encontro com alguém que a fazia sentir viva de maneiras que não imaginava possíveis. O bistrô chamava-se Cantinho do Fado, e sua fachada modesta quase passava despercebida entre os edifícios antigos. Sofia empurrou a porta de madeira e foi recebida pelo aroma de bacalhau assado e vinho tinto. O interior era acolhedor, iluminado por velas e lâmpadas de luz baixa. Mesas pequenas espalhavam-se pelo espaço estreito, ocupadas por casais que conversavam em tons baixos. Helena já estava lá, sentada numa mesa de canto, parcialmente escondida por um pilar de azulejos antigos. Ela se levantou quando viu Sofia, e pela primeira vez, desde que se conheceram, Sofia viu Helena verdadeiramente nervosa. Não havia a armadura do ternó sob medida. Helena usava uma blusa de seda cor de vinho e calças escuras, o cabelo solto emoldurando seu rosto de forma mais suave. "Você está linda", Helena disse simplesmente, e Sofia sentiu o rubor subir às suas bochechas. "Você também", respondeu, sentando-se à frente de Helena. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada. Helena contou sobre sua juventude no Porto, sobre como decidiu estudar direito contra a vontade da família, que esperava que ela seguisse a tradição familiar e se tornasse médica. Falou sobre seu casamento de 10 anos com Ricardo, um empresário que nunca realmente a entendeu, e sobre como o divórcio 3 anos atrás, embora necessário, a deixara com cicatrizes invisíveis. "Eu sabia há muito tempo que era diferente", Helena confessou, girando a taça de vinho tinto entre os dedos. Mas admitir isso, viver isso abertamente, parecia impossível. A carreira, a família, as expectativas. Construí muros tão altos ao meu redor que esqueci como era ser autêntica. Sofia escutava, absorvendo cada palavra. Falou sobre sua própria jornada, sobre crescer em Coimbra numa família tradicional, sobre a confusão de sentir atração por mulheres desde a adolescência, mas nunca ter tido coragem de explorar esses sentimentos. Sua mudança para Lisboa havia sido, em parte, uma busca por liberdade, por um lugar onde pudesse ser quem realmente era. "E agora?", perguntou Helena, seus olhos fixos nos de Sofia, com uma intensidade que fazia o coração da jovem disparar. "O que você quer, Sofia? De verdade?" Sofia não hesitou. "Quero isso. Quero você. Quero descobrir aonde esse caminho nos leva, mesmo sabendo que não será fácil."
Helena estendeu a mão sobre a mesa, e Sofia a pegou. Dedos entrelaçados, conexão estabelecida, promessa selada. Então vamos tentar, disse Helena. Devagar, com cuidado, mas vamos tentar. Depois do jantar, caminharam pelas ruas sinuosas de Alfama. A chuva havia parado, deixando as pedras do calçamento brilhando sob a luz dos lampiões. De algum lugar próximo, vinha o som melancólico de um fado. Uma voz feminina cantando sobre saudade e amores impossíveis. Sofia pensou em como a música parecia composta especialmente para elas. Pararam num miradouro pequeno que oferecia uma vista da cidade iluminada e do rio ao fundo. Estavam sozinhas, o mundo reduzido apenas a elas duas naquele momento suspenso no tempo. Helena puxou Sofia para mais perto, envolvendo-a num abraço que era ao mesmo tempo protetor e necessitado. Sofia apoiou a cabeça no ombro de Helena, sentindo finalmente que encontrara um lugar onde pertencia completamente. Tenho medo. Helena admitiu em voz baixa. Medo de que descubram no escritório. Medo de que isso prejudique você. Medo de não ser forte o suficiente para proteger o que estamos construindo. Então seremos fortes juntas, Sofia respondeu, levantando o rosto para olhar Helena nos olhos. O que importa é isso aqui entre nós. O resto, vamos enfrentar conforme vier. Beijaram-se ali, sob o céu noturno de Lisboa, e foi diferente do beijo hesitante no escritório. Este foi mais profundo, mais certo, uma declaração de intenções e sentimentos que não podiam mais ser negados. Porém, nem tudo era conto de fadas. Na segunda-feira seguinte, Sofia percebeu que manter o segredo seria mais difícil do que imaginara. Ricardo Fernandes, um dos sócios júnior do escritório, começou a fazer perguntas sutis. Ele notara que Helena parecia diferente, mais leve, e sua curiosidade natural de advogado o levava a investigar. A doutora Helena está particularmente bem-humorada ultimamente. Ele comentou casualmente com Sofia na sala de café. Algo mudou na vida dela? Sofia manteve a expressão neutra. Não saberia dizer, Dr. Ricardo. Talvez o caso da Tech Solutions tenha corrido bem? Ricardo a estudou por um momento antes de assentir e mudar de assunto. Mas Sofia sentiu um frio na espinha. Precisaria ser ainda mais cuidadosa. Não era apenas Ricardo. Catarina, a recepcionista, também começara a observar com mais atenção. As secretárias comentavam em sussurros sobre como Sofia e Helena passavam muito tempo fechadas no escritório. Nada concreto, apenas especulações, mas suficiente para deixar Sofia alerta. Uma tarde, quando Sofia levava documentos para Helena assinar, encontrou a porta entreaberta. Vozes vinham do interior. Helena falando ao telefone, sua voz tensa de uma forma que Sofia raramente ouvia. Não, Ricardo, minha vida pessoal não é da sua conta, Helena dizia, tentando manter o tom profissional, mas claramente irritada. Meu trabalho está impecável, os clientes estão satisfeitos, e o que faço fora deste escritório é assunto meu. Silêncio enquanto ela escutava a resposta. Entendo suas preocupações sobre a imagem da firma, Helena continuou, mas posso assegurar que nada do que faço comprometerá nossa reputação. Agora, se me der licença, tenho uma reunião. Sofia bateu na porta antes de entrar, dando a Helena tempo para compor-se. Quando entrou, a advogada estava sentada à mesa, parecendo cansada de uma forma que ia além do físico. Está tudo bem? Sofia perguntou em voz baixa, fechando a porta atrás de si. Helena suspirou. Ricardo anda fazendo perguntas. Não sobre você especificamente, mas sobre minha vida pessoal. Acho que ele suspeita de algo. O que vamos fazer? Continuar sendo profissionais. Helena respondeu, mas sua voz carecia da convicção usual. E talvez precisemos ser ainda mais discretas. Por enquanto. Sofia assentiu, embora uma parte dela se sentisse magoada, discretas, escondidas, como se o que sentiam fosse algo vergonhoso. Helena deve ter percebido a mudança na expressão de Sofia, porque se levantou e caminhou até ela, tocando suavemente seu braço. Não é para sempre, Sofia, só até encontrarmos o momento certo. Você entende? Não entende? Entendo.
Sofia disse, porque racionalmente entendia. Mas o coração tem sua própria lógica, e o dela protestava contra a necessidade de esconder algo tão bonito. Naquela noite, sozinha em seu apartamento pequeno na Graça, Sofia ficou na varanda olhando as luzes da cidade. Pensou em todas as pessoas lá fora, cada uma lidando com seus próprios segredos, seus próprios medos. Pensou em Helena, provavelmente também acordada, lutando contra as mesmas questões. Pegou o telefone e escreveu uma mensagem. Estou pensando em você e vale a pena. Cada momento vale a pena. A resposta de Helena veio quase imediatamente. Você é minha força, Sofia. Não esqueça disso. Boa noite, meu amor. Meu amor. Era a primeira vez que Helena usava essas palavras. Sofia guardou-as em seu coração como um tesouro precioso. Uma promessa de que, não importava quantas sombras precisassem atravessar, havia luz no fim do caminho. E se você está acompanhando esta história de amor e superação, inscreva-se no canal para descobrir como Sofia e Helena enfrentarão os desafios que ainda estão por vir. Dezembro chegou a Lisboa trazendo ventos frios e um céu constantemente nublado. O escritório decorara-se para o Natal, uma árvore artificial no hall de entrada, guirlandas discretas, o espírito de festividade forçada que caracteriza os ambientes corporativos nessa época do ano. Mas sob a superfície de normalidade, tensões cresciam. Sofia e Helena haviam conseguido manter seu relacionamento secreto por quase 2 meses. Encontravam-se fora do escritório sempre que possível, jantares em restaurantes distantes, caminhadas à beira-rio nos fins de semana, noites ocasionais no apartamento de Helena em Belém, onde as janelas ofereciam vista para o Tejo e o mundo exterior parecia não existir. Mas segredos têm peso, e esse estava ficando mais pesado a cada dia. Sofia sentia-se dividida entre 2 mundos, o profissional, onde era apenas a assistente competente, e o privado, onde era a mulher amada por Helena. A dissonância começava a cobrar seu preço. A crise veio de forma inesperada, como crises costumam vir. Era uma quinta-feira à tarde quando Mariana Costa, outra sócia do escritório e antiga amiga de Helena, pediu para falar com ela em particular. Sofia estava no arquivo quando as viu entrarem na sala de conferências e fecharem a porta. Algo na linguagem corporal de Mariana, ombros rígidos, expressão séria, fez o estômago de Sofia revirar. 20 minutos depois, Helena saiu da sala visivelmente abalada. Seus olhos encontraram os de Sofia através do corredor, e naquele breve contato, Sofia viu medo. Helena fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Depois, antes de se dirigir rapidamente para seu escritório. O resto da tarde foi uma tortura. Sofia tentou concentrar-se no trabalho, mas suas mãos tremiam enquanto digitava. O que Mariana havia dito? O que estava acontecendo? Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, o interfone de Sofia tocou. Pode vir aqui, por favor? A voz de Helena soava cansada, derrotada. Sofia encontrou Helena sentada no sofá de couro em seu escritório. Não atrás da mesa, como era habitual. A advogada segurava uma taça de vinho. Outra quebra de protocolo que sinalizava o quão abalada estava. Mariana sabe, Helena disse sem preâmbulos, sobre nós. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como? Ela nos viu. Há 2 semanas, quando saímos juntas daquele restaurante em Cascais. Ela estava jantando no local com o marido. Disse que primeiro pensou em apenas ignorar, mas depois começou a ouvir comentários no escritório, especulações, e decidiu me confrontar. E o que ela disse? Helena tomou um gole de vinho antes de responder. Que entende, que não julga, mas que está preocupada. Com o escritório, com as fofocas, com o impacto que isso poderia ter se outros sócios descobrissem. Ela sugere que talvez eu devesse pedir sua transferência para outro departamento, ou que você devesse procurar trabalho em outra firma. As palavras atingiram Sofia como socos físicos. Ela quer que eu saia? Ela acha que seria o melhor para todos, Helena disse, e havia lágrimas em seus olhos agora. Para proteger sua carreira, minha reputação, a imagem do escritório. Ela disse isso como amiga, Sofia, não como ameaça, mas é o mesmo resultado, Sofia completou.
sua voz mais firme do que se sentia. Eu sou a que tem que sair. Eu sou a descartável. Não! Helena se levantou abruptamente, pegando as mãos de Sofia. Você não é descartável, mas eu não sei o que fazer. Se recuso e isso se torna público de forma errada, você será a mais prejudicada. As pessoas podem ser cruéis, Sofia. Vão dizer que você usou nosso relacionamento para avançar na carreira, mesmo sabendo que não é verdade. Sofia sentiu raiva crescendo dentro dela. Não de Helena, mas da situação, da injustiça, da necessidade de se esconderem como se amassem algo errado. E o que você quer, Helena? Sofia perguntou, forçando Helena a encará-la. Não o que Mariana quer, não o que é melhor para o escritório. O que você quer? Helena hesitou, conflito evidente em seu rosto. Quero você. Quero um mundo onde possamos ser felizes sem medo, mas também tenho medo de te machucar, de arruinar sua vida. Você não está me machucando, Sofia disse com intensidade. O mundo está. As pessoas estão. Mas você? Você é a única coisa certa em tudo isso. Abraçaram-se ali, duas mulheres contra um mundo que insistia em tornar seu amor complicado. Por longos minutos, apenas se seguraram, extraindo força uma da outra. Finalmente, Sofia se afastou. Havia tomado uma decisão. Vou procurar outro emprego, ela disse. E quando Helena começou a protestar, colocou um dedo sobre seus lábios. Deixe-me terminar. Vou procurar porque quero, não porque alguém está me forçando. Porque se continuar aqui, sempre haverá essa sombra sobre nós. As pessoas sempre vão questionar. E eu não quero que nosso relacionamento seja definido pela hierarquia deste escritório. Sofia, você não precisa... Preciso. Sofia insistiu. Por mim, por nós. Quero estar com você como sua igual, Helena. Não como sua subordinada. Isso faz sentido para você? Helena estudou o rosto de Sofia por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Faz, mas não quer dizer que não dói. Você é a melhor assistente que já tive. E você é a melhor coisa que já me aconteceu, Sofia respondeu com um sorriso triste. Mas talvez seja a hora de sermos corajosas, de pararmos de nos esconder, de vivermos isso abertamente, consequências sejam quais forem. Nas semanas seguintes, Sofia começou discretamente a procurar novas oportunidades. Não foi difícil. Suas qualificações eram sólidas, sua experiência valiosa. Recebeu ofertas de 2 escritórios e uma empresa de consultoria. Escolheu a consultoria, uma firma menor, mas promissora e especializada em startups tecnológicas. Seria um recomeço, um desafio novo. Quando finalmente entregou sua carta de demissão, fez questão de fazê-lo formalmente, numa reunião com Helena e Ricardo presente. Explicou que recebera uma oferta que alinhava melhor com seus objetivos de carreira a longo prazo. Agradeceu pela oportunidade e pelas experiências adquiridas. Ricardo pareceu surpreso, mas aceitou. Helena manteve a máscara profissional perfeitamente no lugar, mas Sofia viu a emoção escondida em seus olhos. Sentiremos sua falta, Sofia, Helena disse formalmente. Foi um prazer trabalhar com você. O prazer foi meu, doutora Helena, Sofia respondeu, e apenas elas duas entenderam o duplo significado das palavras. O último dia de Sofia no escritório foi numa sexta-feira de final de dezembro. Houve um pequeno café de despedida, palavras amáveis, cartões assinados por colegas. Sofia sorriu e agradeceu, mas seu coração estava em outro lugar. Estava com Helena, que observava de longe com uma expressão que mesclava orgulho e tristeza. Quando todos finalmente foram embora e o escritório ficou vazio, Sofia voltou uma última vez à sala de Helena. A advogada estava de pé junto à janela, olhando a cidade iluminada pelas decorações de Natal. Acabou, Sofia disse suavemente. Helena se virou. Não, está começando. Agora podemos fazer isso do jeito certo. Você tem certeza? Ainda haverá julgamentos, comentários. Tenho certeza, Helena afirmou, e havia uma nova determinação em sua voz. Cansei de ter medo, cansei de esconder. Você me ensinou coragem, Sofia. Agora é hora de eu ser corajosa também. Beijaram-se ali, no escritório agora vazio, sem precisar olhar por cima do ombro, sem medo de serem descobertas.
Era um beijo de despedida de um capítulo e boas-vindas a outro. Feliz Natal, Helena, Sofia murmurou. Feliz Natal, meu amor, Helena respondeu. E pela primeira vez em meses, ambas sentiram algo parecido com paz. Quer saber como essa história continua? Então se inscreva no canal e acompanhe cada momento dessa jornada emocionante. Janeiro em Lisboa é um mês de recomeços. O ano novo traz consigo promessas de mudança. E para Sofia e Helena, 2025 começava com possibilidades que apenas meses atrás pareciam impossíveis. Sofia adaptou-se rapidamente ao seu novo trabalho na TechBridge Consulting. O ambiente era completamente diferente do escritório de advocacia. Mais jovem, mais informal, com uma cultura que valorizava a inovação e pensamento fora da caixa. Suas habilidades organizacionais e atenção aos detalhes eram muito apreciadas, e ela rapidamente se tornou peça-chave na equipe que gerenciava o portfólio de startups da empresa. Sem a complicação da hierarquia profissional, o relacionamento de Sofia e Helena floresceu. Começaram a se ver abertamente, jantando em restaurantes sem se preocupar com quem poderia vê-las, caminhando de mãos dadas pela Baixa, construindo uma vida conjunta que não precisava mais ser escondida, mas a liberdade trouxe seus próprios desafios. A família de Sofia foi a primeira barreira. Numa visita a Coimbra em fevereiro, Sofia decidiu que era hora de contar a seus pais sobre Helena. Sentados na sala de estar da casa onde crescera, rodeada por fotografias de família e memórias de infância, Sofia reuniu toda a sua coragem. Mãe, pai, preciso contar-lhes algo importante. Estou num relacionamento sério, com uma mulher. Ela se chama Helena, tem 42 anos, é advogada, e eu a amo. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado de incompreensão e choque. Sua mãe, Conceição, foi a primeira a falar. Uma mulher? Sofia, isso é uma fase? Talvez você esteja confusa. Não é uma fase, mãe. É quem eu sou. Sempre fui assim, só não tive coragem de dizer antes. Seu pai, Antônio, permaneceu calado, o rosto endurecido numa expressão que Sofia não conseguia decifrar. Finalmente, ele se levantou e saiu da sala sem dizer palavra. Sofia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Conceição pegou a mão da filha. Seu pai precisa de tempo, Sofia. Isso é muito para processar. Fomos criados de forma diferente. Mas você é nossa filha e nada muda isso. Não era uma aceitação completa, mas era algo. Sofia voltou para Lisboa com o coração partido, mas também aliviado. Havia dito a verdade. Agora restava esperar que, com o tempo, seus pais chegassem a entender. Helena teve sua própria batalha. Seu ex-marido, Ricardo, ao saber do relacionamento através de conhecidos mútuos, ligou-lhe furioso. Acusou-a de ter mentido durante o casamento, de ter desperdiçado anos de sua vida. As palavras foram duras, cortantes, desenhadas para ferir. Eu não menti, Ricardo, Helena disse calmamente, embora seu coração estivesse acelerado. Eu estava tentando ser quem achava que deveria ser. Mas não posso mais viver assim. Sinto muito se você se sente enganado, mas eu também me senti presa por anos. Agora finalmente sou livre. A conversa terminou mal, mas encerrou um capítulo. Helena chorou depois, não pela perda do relacionamento com Ricardo, mas pelo peso dos anos desperdiçados tentando encaixar-se num molde que nunca foi feito para ela. Sofia esteve lá para confortá-la. Elas haviam combinado de se encontrar no apartamento de Helena depois da ligação. Quando Helena abriu a porta, seus olhos vermelhos de lágrimas, Sofia simplesmente a envolveu num abraço e a deixou desabar. Ele tem razão em algumas coisas, Helena soluçou. Desperdicei anos da minha vida. Desperdicei anos da vida dele. Tudo porque tinha medo de ser julgada, de não ser aceita. Você não desperdiçou nada, Sofia disse firmemente, segurando o rosto de Helena entre suas mãos. Você fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha na época. E agora está aqui, sendo autêntica, sendo corajosa. Isso é o que importa. E se for tarde demais? Tenho 42 anos, Sofia. Metade da minha vida já passou. Então temos a outra metade inteira pela frente.
Sofia respondeu com um sorriso. E vamos viver cada momento dela plenamente, juntas. Aquela noite, sentadas na varanda do apartamento de Helena com uma garrafa de vinho e uma manta compartilhada, conversaram sobre o futuro. Sobre sonhos adiados, planos a fazer, lugares a conhecer. Helena falou sobre sempre ter querido viajar para a Grécia. Sofia confessou que sonhava em escrever um livro algum dia. Então vamos para a Grécia nas férias de verão, Helena decidiu. E você vai começar a escrever esse livro. Vamos fazer todas as coisas que adiamos por medo ou obrigação. Vamos viver, Sofia concordou. E selaram o pacto com um beijo. Março trouxe um evento inesperado. Mariana, a sócia que havia confrontado Helena meses atrás, convidou as duas para jantar. Sofia estava hesitante, mas Helena acreditava que valia a pena aceitar. O jantar foi numa trattoria italiana no Chiado. Mariana chegou sozinha. Seu marido estava viajando a trabalho e parecia genuinamente interessada em conhecer melhor Sofia fora do contexto do escritório. Quero pedir desculpas. Mariana começou depois dos cumprimentos iniciais. Minha reação quando descobri sobre vocês foi conservadora demais. Estava preocupada com coisas erradas, reputação, política do escritório, quando deveria estar feliz por minha amiga ter encontrado alguém que a faz sorrir daquela maneira. Helena pegou a mão de Mariana através da mesa. Você estava protegendo o escritório. E, de certa forma, protegendo a mim também. Entendo. Mas vocês estão felizes agora? Mariana perguntou, olhando entre as duas. Sim, Sofia respondeu sem hesitação. Muito felizes. Então isso é o que importa, Mariana disse sorrindo. E se alguém no escritório tiver problemas com isso, terão que lidar comigo também. A jantar transformou-se numa noite agradável de conversa e risos. Sofia percebeu que estava fazendo uma amiga em Mariana, não apenas uma ex-colega de Helena. Era mais uma pessoa no círculo de apoio que estavam construindo, pedra por pedra. Abril chegou com flores de cerejeira nos parques e um calor gentil no ar. Sofia e Helena decidiram fazer uma viagem de fim de semana ao Algarve. Ficaram numa pequena pousada em Tavira, com vista para o rio e as salinas que brilhavam rosa sob o sol poente. Foi lá, caminhando descalças pela praia de areia branca, que Helena parou de repente e virou-se para Sofia. Eu te amo, ela disse, simples e direto. Não sei se já disse isso claramente antes, mas te amo. Amo sua força, sua bondade, sua capacidade de ver o melhor nas pessoas. Amo como você me faz querer ser melhor. Sofia sentiu lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alegria pura. Eu também te amo, Helena, desde aquela noite em que trabalhamos até tarde, acho. Talvez até antes disso. Vamos morar juntas, Helena disse. E não era uma pergunta, mas uma declaração de intenção. Vamos encontrar um apartamento que seja nosso, não meu ou seu, mas nosso. Vamos construir uma vida juntas, Sofia. Uma vida real, visível, autêntica. Sim, Sofia respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim a tudo isso. Beijaram-se ali na praia, com o som das ondas e o grito das gaivotas como testemunhas. E pela primeira vez, ambas sentiram que não havia mais sombras, apenas luz. Não perca o último capítulo dessa história incrível. Inscreva-se no canal para descobrir o desfecho emocionante. Maio de 2025 vestia Lisboa com sua melhor luz. As jacarandás floresciam em tons de lilás ao longo das avenidas, e o ar tinha aquela qualidade luminosa particular da primavera lisboeta. Para Sofia e Helena, era o mês em que tudo finalmente se encaixava. Encontraram um apartamento perfeito na Estrela, num edifício renovado, mas que mantinha o charme arquitetônico original. 2 quartos, varanda ampla com vista para a basílica, piso de madeira que rangia confortavelmente sob os pés. Era um espaço que conseguia ser simultaneamente elegante e acolhedor, como elas, de certa forma. A mudança foi um processo alegre e caótico. Sofia trouxe suas caixas de livros, sua coleção de discos de vinil, seus quadros coloridos. Helena contribuiu com seus móveis de bom gosto, sua biblioteca de direito, suas peças de arte contemporânea. Misturaram suas vidas de forma prática e simbólica, criando algo novo que era delas duas. Onde fica isto? Perguntava uma. O que acha dessa parede para aquela fotografia? Sugeria a outra.
riam das decisões difíceis, como harmonizar o gosto minimalista de Helena com o amor de Sofia por cores e texturas, e encontravam compromissos que refletiam ambas. Foi durante a arrumação da cozinha que a mãe de Sofia ligou. Helena estava no quarto organizando o closet, dando privacidade a Sofia para a conversa. Conceição começou hesitante, a voz carregada de emoção contida. Sofia, filha, seu pai e eu conversamos muito nas últimas semanas. Sobre você, sobre Helena, sobre tudo, e gostaríamos de conhecê-la. De verdade, não apenas ouvir sobre ela. Sofia teve que sentar, as pernas de repente fracas. A sério, mãe? A sério, você é nossa filha. E se essa mulher te faz feliz, queremos conhecê-la. Seu pai... Ele precisa de tempo ainda, Sofia. Mas está tentando. Isso é o que importa. Depois da ligação, Sofia correu para o quarto e contou tudo a Helena. A advogada, sempre tão controlada, abraçou Sofia com uma intensidade que revelava o quanto aquela aceitação significava não apenas para Sofia, mas para ambas. Vamos a Coimbra no próximo fim de semana? Helena propôs. Quero conhecer as pessoas que criaram alguém tão extraordinário quanto você. A visita a Coimbra em junho foi, surpreendentemente, melhor do que Sofia ousara esperar. Conceição recebeu Helena com uma cordialidade genuína, mostrando álbuns de fotografias da infância de Sofia e contando histórias embaraçosas que fizeram todos rirem. Antônio foi mais reservado, mas houve um momento no jardim, quando ele e Helena conversaram sozinhos. Cuide bem da minha filha, ele disse, sem olhar diretamente para Helena. Com a minha vida, Helena respondeu, e havia uma solenidade na promessa que fez Antônio finalmente encará-la. Ele assentiu, e embora não fosse uma aceitação completa, era um começo. Às vezes, começos são tudo o que precisamos. De volta a Lisboa, a vida estabeleceu um novo ritmo. Sofia prosperava em seu trabalho, recebendo uma promoção para coordenadora de projetos. Helena continuava seu trabalho no escritório, mas com uma leveza que não tinha antes. Sem o peso do segredo, ela descobriu que podia ser mais eficiente, mais criativa, mais ela mesma em todos os aspectos. Faziam questão de criar rituais juntas, jantares de sexta-feira quando cozinhavam algo novo e elaborado. Caminhadas de domingo ao longo do rio até Belém, parando para comer pastéis de nata ainda quentes. Noites de cinema em casa, enroladas no sofá sob uma manta, comentando os filmes e fazendo planos para o futuro. Em julho, cumpriram a promessa de ir à Grécia. 2 semanas nas ilhas Cíclades, Santorini, Mykonos, Paros. Dias de sol intenso e mar azul impossível. Noites de jantar à beira-mar e conversas que se estendiam até as estrelas encherem o céu. Foi lá, numa taverna pequena em Paros, que Helena fez uma pergunta que mudaria tudo. Sofia, eu sei que casamento legal ainda não é possível para nós aqui em Portugal da forma que gostaríamos, mas... Você se casaria comigo? De alguma forma? Mesmo que simbólica por enquanto, quero que o mundo saiba que somos uma família, uma unidade, algo permanente. Sofia não precisou pensar. Sim. 1000 vezes sim. Celebraram ali mesmo, com vinho grego e lágrimas felizes, enquanto o dono da taverna, um senhor grego que não entendia completamente, mas sentia a emoção, brindava com elas e recusou-se a deixá-las pagar a conta. Voltaram a Lisboa noivas, e embora não pudessem ter o casamento legal completo que desejavam, começaram a planejar uma celebração com amigos próximos e família. Seria em setembro, no jardim de um amigo de Helena em Sintra, sob as árvores antigas e o céu português. Agosto foi de preparativos. Escolheram vestidos. Sofia um de cor champanhe, Helena um de azul cobalto. Escreveram seus próprios votos. Mariana ofereceu-se para oficiar a cerimônia de forma simbólica. A mãe de Sofia disse que viria, e embora seu pai ainda estivesse hesitante, prometeu pensar sobre o assunto. 3 dias antes da cerimônia, Antônio ligou para Sofia. Vou estar lá, filha. Não entendo tudo, e talvez nunca entenda completamente. Mas você é minha menina, e esse é claramente o dia mais importante da sua vida. Não vou perder isso. Sofia chorou tanto que Helena teve que pegar o telefone e agradecer ao sogro pessoalmente. O dia da cerimônia amanheceu claro e dourado.
O jardim em Sintra estava decorado com flores silvestres e lanternas que seriam acesas ao anoitecer. 40 pessoas, família, amigos, colegas, reuniram-se para testemunhar Sofia e Helena declararem seu compromisso uma com a outra. Sofia caminhou pelo corredor improvisado de pétalas com seu pai, que segurava seu braço com uma firmeza que falava de amor, mesmo que as palavras ainda fossem difíceis para ele. Helena esperava ao final, radiante, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Os votos foram simples, mas profundos. Helena falou sobre como Sofia lhe ensinou coragem, sobre como amar Sofia a fez finalmente amar a si mesma. Sofia falou sobre como Helena lhe mostrou que era possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, sobre como cada dia com Helena era um presente. Prometo estar ao seu lado, Sofia disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Em todos os dias fáceis e em todos os difíceis. Prometo ser sua parceira, sua confidente, seu porto seguro. Prometo continuar escolhendo você, hoje e todos os dias que virão. E eu prometo honrar quem você é. Helena respondeu. Em toda sua complexidade e beleza, prometo construir uma vida contigo onde possamos ser completamente autênticas. Prometo que nosso amor será sempre um lugar seguro, um lar. Não importa onde estejamos. Quando Mariana declarou que podiam selar suas promessas com um beijo, os aplausos dos presentes misturaram-se com lágrimas e risos. Sofia e Helena beijaram-se sob o céu português, rodeadas por pessoas que escolheram amá-las, e pela primeira vez em suas vidas, ambas sentiram que pertenciam completamente. A festa estendeu-se noite adentro. Houve discursos, alguns engraçados, outros emocionados. O pai de Sofia levantou-se, desajeitadamente, e disse apenas: minha filha merece ser feliz, e vejo que ela é. Isso é suficiente para mim. Não era eloquente, mas era real, e Sofia abraçou-o com gratidez. Quando finalmente ficaram sozinhas, já passava da meia-noite. Sentaram-se num banco de pedra no jardim, as lanternas ainda brilhando suavemente ao redor. Helena pegou a mão de Sofia e a trouxe aos lábios, beijando-a gentilmente. Nós conseguimos, Sofia murmurou, apoiando a cabeça no ombro de Helena. Conseguimos, Helena concordou. E isso é apenas o começo. Olharam juntas para o céu estrelado de Sintra, pensando em tudo que haviam atravessado para chegar até ali. As dúvidas, os medos, os momentos em que quase desistiram, tudo parecia distante agora, como se pertencessem a outras pessoas. Sabe o que é engraçado? Sofia disse, quebrando o silêncio confortável. Naquela manhã, quando entrei no seu escritório e você me disse: ninguém pode saber. Eu tive tanto medo. Medo de que nunca pudéssemos viver isso abertamente. Medo de que o segredo nos destruísse. Helena sorriu, acariciando o cabelo de Sofia. E agora olhe para nós, cercadas por pessoas que nos amam, celebrando o nosso amor sem medo. Às vezes ainda não acredito que isso é real. É real, Sofia afirmou, entrelaçando seus dedos aos de Helena. E vai ficar ainda mais real. Vamos construir uma vida extraordinária juntas. Vou escrever meu livro. Você vai continuar mudando vidas através do seu trabalho. E juntas, vamos provar que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho. Nos meses que se seguiram, Sofia e Helena estabeleceram-se completamente em sua nova vida. O apartamento na Estrela tornou-se um lar de verdade, cheio de memórias e pequenos rituais que definiam quem eram como casal. A planta que compraram juntas e cuidavam com dedicação, a estante de livros que misturava direito e literatura, as fotografias da Grécia emolduradas na parede da sala. Sofia começou a escrever seu livro nas madrugadas de sábado, enquanto Helena ainda dormia. Era uma história semi-autobiográfica sobre uma mulher que descobre sua verdadeira identidade através do amor. As palavras fluíam facilmente agora que não precisava mais reprimir seus sentimentos. Helena, por sua vez, decidiu usar sua posição no escritório para fazer algo significativo. Começou a oferecer consultoria jurídica pro bono para organizações LGBTQ+, ajudando pessoas a navegarem questões legais relacionadas à discriminação, direitos de casais do mesmo sexo e outros desafios. Era sua forma de retribuir.
de transformar seus próprios anos de luta em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Um ano depois da cerimônia, em setembro de 2027, receberam notícias surpreendentes. Portugal estava avançando na legislação que expandiria os direitos de casais do mesmo sexo. Embora a mudança completa ainda levasse tempo, era um sinal de progresso, uma indicação de que o mundo estava mudando, lentamente, mas consistentemente. Talvez nossos filhos, se decidirmos tê-los, cresçam num mundo diferente, Helena comentou uma noite, enquanto jantavam na varanda sob as estrelas. Um mundo onde histórias como a nossa sejam apenas histórias de amor, não histórias de luta. Você quer ter filhos? Sofia perguntou, surpresa, mas não desagradavelmente. Talvez, algum dia, se você quiser também. Adoção, fertilização, há opções. Mas não precisamos decidir agora. Temos tempo. Sofia sorriu. Tempo. É engraçado como antes eu sentia que o tempo estava sempre acabando, que precisava apressar tudo. Agora sinto que temos todo o tempo do mundo. Por que temos? Helena disse simplesmente. Temos o resto de nossas vidas. 2 anos depois, o livro de Sofia foi publicado por uma editora independente em Lisboa. Não foi um best-seller, não imediatamente, mas recebeu críticas positivas e, mais importante, tocou pessoas. Sofia recebia mensagens de leitoras dizendo que a história as ajudou a entender seus próprios sentimentos, a encontrar coragem para serem autênticas. Helena esteve em cada lançamento, cada evento, cada leitura pública, orgulhosa, solidária, completamente presente. E quando Sofia agradecia a ela publicamente, a minha esposa, que me ensinou que o amor vale qualquer risco, já não havia vergonha ou medo, apenas verdade. No verão de 2029, 4 anos depois de se conhecerem naquele escritório em Lisboa, Sofia e Helena fizeram uma viagem de volta à Alfama, ao bistrô, onde tiveram seu primeiro encontro real. O cantinho do fado ainda estava lá, quase inalterado, como se o tempo não tivesse passado. Sentaram na mesma mesa de canto, pediram o mesmo vinho tinto e lembraram daquela noite quando tudo era novo e assustador, e cheio de possibilidades. Agora, as possibilidades haviam se transformado em realidade. O assustador havia se tornado familiar. O novo havia se tornado lar. Você se arrepende de alguma coisa? Sofia perguntou, sabendo a resposta, mas querendo ouvir mesmo assim. De nada. Helena respondeu sem hesitação. Cada dificuldade, cada desafio, cada momento de medo, tudo valeu a pena para chegar aqui. Contigo. Nem mesmo do dia em que sussurrou "ninguém pode saber", Helena riu, o som rico e genuíno, especialmente não daquele dia. Porque esse foi o dia em que parei de fingir. O dia em que escolhi a verdade, mesmo não sabendo aonde ela me levaria. E me levou a você. Me levou a isso. Me levou a mim mesma. Do fundo do bistrô, começou a tocar um fado, a mesma voz melancólica, cantando sobre amores impossíveis e saudades eternas. Mas para Sofia e Helena não havia mais impossibilidades. Não havia mais saudade do que poderia ter sido, porque estavam vivendo exatamente o que deveria ser. Caminharam pelas mesmas ruas de Alfama depois do jantar, mãos dadas como sempre faziam agora. Pararam no mesmo miradouro onde haviam se beijado pela primeira vez fora do escritório. A cidade brilhava abaixo delas, infinita em suas possibilidades. Ela era minha chefe e sussurrou: "Ninguém pode saber." Sofia disse suavemente, citando o título que às vezes davam à sua própria história. Mas já não havia volta. Não, Helena concordou, puxando Sofia para mais perto. Já não havia volta. E ainda bem, porque o caminho para a frente nos trouxe aqui, juntas, livres, felizes. Beijaram-se ali, como haviam feito tantas vezes antes. Mas cada beijo era único. Este continha dentro de si todos os anos de luta e crescimento. Continha a promessa de todos os anos ainda por vir. Continha simplesmente tudo o que importava. Lisboa continuava girando ao redor delas. Uma cidade de histórias antigas e novas, de amores impossíveis que se tornavam possíveis,
de pessoas que encontravam coragem para serem quem realmente eram. E em algum lugar naquela cidade, outras Sofias e outras Helenas estavam apenas começando suas próprias jornadas, aprendendo suas próprias lições sobre amor, coragem e autenticidade. A história de Sofia e Helena não era extraordinária porque era perfeita. Era extraordinária porque era real. Real em suas dificuldades, real em seus triunfos, real no amor que escolhiam todos os dias. E essa realidade, essa escolha contínua de amor sobre medo, de autenticidade sobre aprovação, de verdade sobre conveniência, isso era o que tornava sua história digna de ser contada. Anos depois, quando pessoas perguntavam a Sofia como ela encontrou coragem para arriscar tudo por amor, ela sempre dava a mesma resposta. Não foi coragem encontrar o amor. Foi o amor que me deu coragem. E Helena, sempre pragmática mesmo nos assuntos do coração, acrescentava: e às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente ser honestas sobre quem amamos e quem somos. O resto se resolve. Elas estavam certas. O resto realmente se resolveu. Não perfeitamente, não sem dor ou desafios, mas se resolveu. E no final, Sofia e Helena provaram que quando duas pessoas escolhem lutar juntas, não contra o mundo, mas ao lado uma da outra, não há obstáculo grande o suficiente para impedi-las. Lisboa continuou sendo seu lar. O apartamento na Estrela encheu-se de mais memórias. O livro de Sofia ganhou uma sequência. A prática pro bono de Helena expandiu-se. E através de tudo isso, elas permaneceram, juntas, comprometidas, completamente e inequivocamente elas mesmas. Porque no final, a única coisa que importava era isso. Elas haviam encontrado uma a outra numa época de incerteza e transformaram essa incerteza em certeza. A certeza de que o amor, verdadeiro, corajoso, autêntico, sempre encontra um caminho, sempre vale a pena. Sempre, sempre vence. Se você chegou até aqui e se emocionou com a história de Sofia e Helena, não esqueça de se inscrever no canal. Há muitas outras histórias incríveis esperando por você. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo narrativas que tocam o coração e inspiram. Inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade que acredita no poder transformador das histórias de amor verdadeiro.